Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Senhoras e senhores, esmaga nesse like e compartilhe o vídeo. Hoje foi um dia daqueles, assim, uma bomba estourando em Brasília, o Palácio do Planalto foi pego de surpresa com a prisão do ex-ministro fiel, não é, escudeiro de Bolsonaro, Milton Ribeiro, e também os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura. Ambos foram presos pela Polícia Federal, acusados de corrupção dentro do MEC e do Fundo Nacional de Desenvolvimento. Agora, uma notícia que saiu ainda há pouco aqui, que é bom que a gente sempre lembre, é o caso do pastor que diz o seguinte: a notícia é: ex-ministro Milton Ribeiro e pastores ligados a Bolsonaro são presos pela Polícia Federal. A gente estava vendo essa notícia, mas, sobretudo, a situação de que um dos pastores, o Gilmar Santos, colocou dinheiro, tinha depositado dinheiro na conta de Milton Ribeiro, diz a Polícia Federal. A Polícia Federal identificou um depósito bancário supostamente feito pelo pastor Gilmar Santos ao ex-ministro Milton Ribeiro, segundo a Band, o jornal da Band. Ambos foram presos por uma operação da Polícia Federal na manhã desta quarta-feira, dia 22. O valor depositado pelo pastor, no entanto, não foi divulgado devido ao processo, ali ao inquérito, está sob sigilo de justiça, motivo pelo qual não foi revelado ainda. O advogado do ex-ministro da Educação alegou que o motivo do depósito do pastor Gilmar Santos para o ex-ministro Milton Ribeiro era, na realidade, a venda de um carro. Ele tinha comprado um carro do ministro e, por isso, depositou. Gente, é muito estranho que um ministro como Milton Ribeiro tenha vendido um carro para um pastor que mora em outra localidade. Isso não convence, pessoal. É estranho. Pode ser, pode, mas é muito estranho que haja esse depósito aí. Agora vamos ver a quantidade. Eu acho que esse pessoal ele faz a coisa muito bem feita, porque ele não ia colocar assim um depósito à toa, e a gente tem que saber quais são os valores. Esse pessoal usa muito laranja. Desde a época o Bolsonaro usava o Marcelo, que era o ministro do Turismo, como um laranjal total. Lembra que o Bolsonaro, logo que entrou, um dos primeiros casos de corrupção dele foi o laranjal, onde eles pegavam dinheiro do partido, colocavam as mulheres para serem candidatas só de H, só para dizer. Aí pegavam dinheiro daquela que era candidata e embolsavam. Do mesmo jeito agora é a acusação sobre o Milton Ribeiro e os pastores. Os pastores, inclusive, a denúncia que saiu quando o Milton Ribeiro era ministro é que esses pastores tinham um escritório, um gabinete paralelo no Ministério da Educação, e eles eram que liberavam as verbas de acordo com os amigos do Bolsonaro. E o próprio áudio do Milton Ribeiro foi pego dizendo: olha, tudo que eu faço esses privilégios que eu dou é porque o presidente Jair Bolsonaro pediu para que eu tratasse o pastor Gilmar Santos de uma forma diferente, que privilegiasse os amigos dele. Agora, o Weintraub, que era o ex-ministro da Educação, o ex-pitbull do Bolsonaro, ele disse o seguinte: vão aparecer mais coisas de Weintraub sobre a prisão de Milton Ribeiro. Pré-candidato ao governo de São Paulo, o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, afirmou novos casos de corrupção envolvendo o Ministério da Educação devem aparecer com a prisão do ex-ministro Milton Ribeiro e dos pastores Arilton Moura e Gilmar Santos. Agora, Miss, vergonha para a sociedade evangélica, para a sociedade cristã, que acredita que todo mundo que é evangélico é da mesma igreja desses Gilmar Mendes, desses Gilmar Santos, e a mesma igreja do Arilton Moura. Eles acreditam que todo evangélico pertence a essa ala de interesse político. Olha, eu já falei para vocês, eu prego dentro da minha igreja. Eu, por exemplo, vou votar no Lula, mas nunca utilizei o púlpito da igreja para dizer votem no Lula, esse é o homem de Deus. Nunca fiz isso, porque do lugar da igreja é para você falar de outro assunto e não de política. Só que esses pastores faziam o seguinte: eles recebiam propina, eles pediam propina para falar bem do Bolsonaro dentro da igreja deles. Então era liberado a grana, liberava a grana para eles, ficavam cheios da grana, espalhavam para os pastores e para prefeituras da cidade. Para quê? Para, em troca,
eles irem na igreja, falar bem do Bolsonaro, pedir para os eleitores votar no Bolsonaro, é o homem de Deus. Claro, cheio da grana, pastor, né, vende até a mãe. Gente, agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Não é todo pastor, graças a Deus, não é. Não é todo membro de igreja evangélica, porque infelizmente o mundo aí fora acredita que todo evangélico é como se fosse uma igreja só. Não é, são várias igrejas. Agora, o Bolsonaro, quando houve a denúncia contra o pastor Milton Ribeiro, ele dizia o seguinte: ponho a minha cabeça no fogo. Foi isso que ele falou. E hoje já disse o seguinte: se ele for culpado, que pague. Eu não estou nem aí, tá se afastando. A coordenação da campanha do Bolsonaro acha que isso foi assim uma bomba que estourou dentro da campanha. E o Bolsonaro quer, por qualquer força, se distanciar desse escândalo que, claro, respinga nele, porque ele é o presidente da República, ele que indicou o Milton Ribeiro, foi ele que disse para o Milton Ribeiro privilegiar os seus amigos. Então, é claro que vai respingar nele de qualquer jeito. Aí o Flávio Bolsonaro já deu entrevista e disse assim: é claro que não é uma notícia boa. Nunca é uma notícia boa quando se trata desse tipo de denúncia. E principalmente em época de eleição, que o Bolsonaro quer o tempo todo ficar dizendo: olha, eu vou me candidatar, se eu perder é fraude, se eu ganhar a urna está ok. Agora, gente, é preciso que a gente vá mais longe e entenda que esses casos ainda vão aparecer. O Bolsonaro tem blindado muito os seus amigos por conta disso. Agora atenção, mais notícias. O PT vai ao Supremo Tribunal Federal para que Bolsonaro seja investigado por corrupção no MEC. O Partido dos Trabalhadores foi ao Supremo Tribunal Federal cobrar mais investigações contra supostas irregularidades na liberação de dinheiro feito pelo Ministério da Educação após a Polícia Federal prender nesta quarta-feira em Santos o ex-titular do MEC, Milton Ribeiro. Em documento assinado pelo deputado federal Reginaldo Lopes, o partido destacou que a vinculação de Jair Bolsonaro com o grupo criminoso antecede a posse do ex-ministro da Educação. Ou seja, vocês lembram que o Bolsonaro ele colocou sob sigilo as visitas que os pastores faziam a ele? Eram mais de 100 e poucas visitas. O que esses pastores estavam fazendo o tempo todo no gabinete do Bolsonaro? O que esses pastores que não têm cargo no governo, não são especialistas em educação, estavam fazendo no gabinete o tempo todo do ministro da Educação? Então é algo que deve apurar. O Bolsonaro colocou sigilo, não queria que ninguém descobrisse. Sigilo de 100 anos a visita, que coisa é essa? Se eu sou uma pessoa transparente, eu não estou devendo nada, por que eu quero encobrir da população o que estava acontecendo e quantas visitas foram feitas? A gente sabe que esse envolvimento é grandioso, são bilhões de reais em jogo. A gente sabe também que o seu Ciro Nogueira está com seus dias contados, porque a Polícia Federal pode chegar nele. Ele que é o ministro-chefe da Casa Civil de Bolsonaro, ele que indicou o Marcelo Ponte para ser o presidente, o diretor-presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que está espalhando dinheirama, ônibus que custava 270 mil, comprado a 480 mil, kit robótica para as escolas, que custava R$2.000, eles compraram a R$14.000. Gente, isso é superfaturamento. Então tudo isso vai vir à tona. Agora o senador Randolfo Rodrigues ele está querendo recolher 2 assinaturas de senadores para abrir a CPI do MEC dentro do Senado. Vocês entendem agora que o senador pode conseguir a adesão, inclusive de mais senadores, por conta desta prisão. Estava parado essas assinaturas, alguns desistiram pela força pressionante do governo federal. Mas agora o senador Randolfo Rodrigues vai atrás dessas assinaturas e, se conseguir, será uma bomba realmente esta CPI em meio no ano eleitoral. Vamos esmagando nesse like, participando do Critica Brasil, que fala a verdade, doa em quem doer. Olha, a CPI do MEC atinge apoios para ser instalado no Senado, diz Cajuru. Tem também outra informação aqui. Eu não sei quantos de vocês viram a notícia do procurador, esse procurador pilantra, machista, filho de uma égua, que eu não posso falar outra coisa, que a vontade que tenha de dar, né, fazer com ele o que ele quer fazer com outras mulheres. O procurador espanca a colega dele de trabalho, espancou a colega, agrediu, agressor, e a procuradora, agora espancada, diz: agressor tem prisão preventiva requerida pela polícia.
o procurador Demétrios Oliveira de Macedo, gravado agredindo a procuradora-geral da Prefeitura de Registro em São Paulo, Gabriela Samadello, teve a prisão preventiva solicitada à Justiça hoje. O caso foi registrado na última segunda-feira, agora dia 20, após o homem tomar conhecimento de um pedido de abertura de processo contra ele, feito por Gabriela, devido a supostas posturas agressivas. Veja bem, ela estava processando ele, porque ele se mostrava agressivo com as mulheres que trabalhavam lá, o tempo todo machista, querendo se impor, inclusive com palavras agressivas, e aí ela abriu um processo contra ele. E aí, por ele ficar com raiva, ele mostrou realmente o que ele era. Então ela estava certa ao processar. Isso é um pilantra, né? O delegado Daniel Vaz Rocha, do 1º Distrito Policial do Registro, no interior de São Paulo, pediu a prisão do acusado junto à vara criminal da cidade. Segundo o despacho do delegado, o investigado vem tendo sérios problemas de relacionamento com mulheres no ambiente de trabalho, sendo que em liberdade expõe a perigo a vida delas e, consequentemente, a ordem pública. Você é um malandro, pilantra. Se os maridos dessas mulheres se reunissem para dar uma coça nesse safado, né, rapidinho queria se aquietar. É o típico de gente que sabe o tempo todo, acha que é um machão pro lado de mulher. Por que ele não fica assim pro lado do homem? Né? Sacanagem, tem que ir pra cadeia um pilantra desse. Senhoras e senhores, deixa eu ver mais notícias aqui, esmaga no like, viu? Ainda não estou na Ilha da Magia, minha mãe ainda está internada, peço a oração de vocês, se Deus quiser amanhã ela já recebe alta. Prisão de ex-ministro é vista como desastre para a campanha de Bolsonaro. Houve um corre-corre dentro do Palácio do Planalto, o pessoal querendo abafar, Bolsonaro querendo inventar coisas, só que agora está muito difícil para o Bolsonaro causar a pauta. Toda vez o Bolsonaro, quando surge alguma denúncia, ele sempre cria alguma notícia, né, bombástica. Só que agora está sendo muito complicado, porque os caminhoneiros não estão aceitando mais a desculpa de Bolsonaro sobre o aumento da gasolina. Bolsonaro quer abrir uma CPI contra o seu próprio governo, contra a Petrobras, para dizer a culpa é da Petrobras, ao invés de dizer a culpa é da minha irresponsabilidade, é do que eu sou. O Bolsonaro sabe muito bem como controlar o preço da Petrobras. Bastava uma canetada revogando a PPI. Não faz porque não tem vergonha na cara, porque não tem coragem, é um frouxo, para encarar os empresários que estão por trás desse aumento. Líderes de caminhoneiros, como eu falei hoje, criticaram muito essa questão do Bolsonaro tentar enganar eles de novo. 4º ano, último ano de governo dele, se Deus quiser, e aí continua enganando os caminhoneiros, que até agora não fizeram greve por conta de que o Bolsonaro vem sempre dizendo, a culpa não é minha, a culpa é lá atrás do PT aí. Pô, o PT governou, o Lula já governou o país há 12 anos, que o Lula não é presidente do país. Ou seja, e antes o presidente que estava antes dele era o Temer, que governou 2 anos. Será que esse camarada não percebe que em 2 anos já era para ele fazer alguma coisa? Irresponsável, né? Inútil. Critica Brasil falando a verdade, doem quem doer, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Grande abraço para todos, fiquem com Deus. Tchau, pessoal.